Pessoal, ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei absolutamente incrédulo. Eu precisei ver a decisão na minha frente para acreditar. Essa decisão é simplesmente inacreditável. Em uma longa série de outras decisões também inacreditáveis do ministro Alexandre de Moraes, mas nessa ele se superou totalmente em relação a qualquer outra, porque é uma violação tão gigantesca da nossa Constituição e do direito processual penal, que parece até um pesadelo, uma obra de ficção, mas uma obra de ficção do tipo terror. Eu vou explicar esse caso para vocês em detalhes, para vocês terem noção do tamanho do absurdo que é isso aqui. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões monocráticas são aquelas proferidas por um único magistrado. Elas são mais comuns na primeira instância da Justiça, mas também podem acontecer em órgãos colegiados, como o Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Segundo a proposta, o ministro deverá submeter a decisão monocrática à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, com risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos com um percentual de votos poderão apresentar ao Supremo ações que não exigem um caso concreto para análise. Na prática, o texto reduz o número de partidos que podem acionar a Corte. Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para análise do Senado, caso não haja algum recurso. Uma notícia do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma fiscalização diária do monitoramento da tornozeleira eletrônica do Felipe. Julgamento se aproximando. Isso daqui é uma decisão preocupado que o Felipe Martins vá fugir. Ministro, deixa eu falar uma coisa. O Felipe Martins é sujeito homem. O Felipe Martins não delatou inocentes, mesmo tendo sofrido todas as pressões que sofreu. Foi jogado 10 dias numa solitária sem motivo nenhum. Ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez e não delatou inocentes. Está 2 anos sem ver a filha com uma tornozeleira eletrônica e nunca descumpriu nem 1 minuto das imposições. Então não se preocupe, tá? Não há qualquer risco de que Felipe Martins irá descumprir vossa ordem. Mas nós confiamos na justiça e temos a certeza que ele será inocentado, até porque o Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e será julgado por uma reunião que não participou. Então aceitamos essa decisão com tranquilidade, porque temos a certeza que será inocentado, obviamente. Até porque as únicas testemunhas, aquelas compromissadas a dizer a verdade, não Mauro Cid. Mauro Cid, o papagaio do sistema, criado no viveiro para mentir, não é testemunha, é réu, tanto que foi condenado. Agora as testemunhas, aquelas inclusive indicadas pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava na reunião. Então não há outra solução para esse processo senão a absolvição do Felipe Martins. A minuta não existe e ele não esteve na reunião que o Mauro Cid disse que ele estava. Isso, quem disse, são as testemunhas da acusação. Então recebemos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso eu digo a todo o Brasil, digo a toda a imprensa. Eu, Jeffrey Chiquini, advogado do Felipe G. Martins, anuncio a todo o Brasil que recebemos essa decisão com tranquilidade, porque falta muito pouco para Felipe Martins tirar essa tornozeleira, porque ele será absolvido, porque não é que não tem prova de culpa, provamos sua inocência. Então em breve ele tirará a tornozeleira e no Natal estará absolvido sem tornozeleira com sua família. Por isso estamos bem tranquilos. Uma decisão inédita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, vem impedindo há semanas a autuação da empresa JBS Aves, do grupo empresarial dos irmãos Wesley e Joesley Batista, por trabalho escravo. Esse caso surgiu após uma fiscalização em granjas que são fornecedoras da JBS no Rio Grande do Sul, em abril.
Segundo auditores do Ministério do Trabalho, ao menos 10 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão. Elas cumpriam jornadas de até 16 horas por dia em condições que seriam degradantes. Marinho decidiu avocar para si a decisão sobre incluir ou não a empresa na chamada lista suja do trabalho escravo. A possibilidade existe na CLT, mas nunca tinha sido usada, pelo menos desde 2003, quando a lista foi criada. O despacho jurídico que respalda o ato foi assinado em 9 de setembro pelo procurador federal Ricardo Augusto Panquestor Nogueira. A intervenção gerou reação interna. Pelo menos 9 fiscais do trabalho renunciaram aos cargos de chefia numa demonstração de protesto contra o que consideram uma interferência política do ministro no seu trabalho. A JBS afirmou ter tolerância zero com violações trabalhistas e de direitos humanos e diz ter encerrado o contrato com a empresa fornecedora assim que soube do fato. O ministro do Trabalho foi procurado, mas não comentou até o momento. Eu tenho uma informação de governo, mas porém de forma extraoficial, que eu não tô, e que parece que ele tentou me colocar na Interpol, mas a Interpol negou. Em Lyon, negou a inclusão na alerta vermelha. Você tem essa informação? Tem essa informação extraoficial de uma pessoa do governo que falou, olha, aconteceu isso. Isso é muito sério, porque no caso da inclusão da Carla Zambelli na lista da Interpol, ela aconteceu imediatamente antes, coisa de uma semana, talvez, antes do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Global Magnitsky. E normalmente, quando as pessoas são sancionadas pela Lei Global Magnitsky, elas são os mandados de prisão e etc, dessas autoridades, eles passam por um escrutínio maior. No seu caso, especificamente, como a prisão preventiva de um sujeito que sancionado pela Lei Global Magnitsky, de um caso que parece ter uma conotação política muito grande, faz muito sentido que a Interpol, por causa do seu artigo 3º da sua Constituição, não tenha aceito o pedido da sua inclusão. Com certeza, não tenho dúvida disso. A Itália ela não sabe das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Eu percebi isso que a justiça italiana não sabe. A gente precisa começar a divulgar. Só que aqui a Itália é um pouco complicado. A imprensa italiana ela não quer divulgar coisa do Brasil. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. A Itália precisa saber que ele é um sancionado. Eu mesmo tenho trabalhado até com o próprio Departamento de Estado para que o Departamento de Estado informe ao governo italiano sobre essa sanção e atividades do tipo. Por exemplo, se você olha, por exemplo, o Barroso. O Barroso está indo fazer retiro. Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha o retiro que o Barroso está indo fazer. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Rapidinho, Pedrão. Vou assumir o controle aqui. Olha isso aqui. O Barroso planeja um retiro espiritual com o grupo Brahma Kumaris. Você ouviu falar nesse grupo? Não, tem a Escola Kumaris, tem a... Não. Aí, o Brahma Kumaris, acho que é isso aqui, é a mesma seita que a Gleisi Hoffmann teve contato quando ela estava na gestão da Itaipu. Aí eu perguntei pro Grok. Aqui, ó, quando você bota o... entre parênteses ali com a arroba do Grok, você pergunta: há alegações de abusos sexuais, corrupção e lavagem de dinheiro em relatos de ex-membros da seita? A resposta do Grok, olha ali. Sim, há relatos de ex-membros do Brahma Kumaris alegando abusos sexuais, como caso de estupro, exploração em Ashram, né? Acho que é assim que pronuncia. Sandro pode nos corrigir. Corrupção, incluindo fraudes financeiras e apropriação de propriedades, e lavagem de dinheiro, implicada em escândalos como NCL. Exemplos incluem suicídios em 2023, por fraude de 25 lakhs, né? Não é reais, não. E acusações em blogs como Hidden Doctrine. A organização nega os abusos sistêmicos e enfatiza benefícios espirituais. Aí tá ali a fonte, The Print, Outlook, Quora, mas no Brasil certamente é diferente. Então, você vê que o Barroso tá indo para um negócio desse, aí a pessoa de fora, imagina alguém bem simples, bem pobre, no interior, aí tá lá o Barroso falando de espiritualidade, que tem que ser mais aberto. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, né, que bonito esse homem, né, falando de espiritualidade, membro do STF. A pessoa ela tende a ver o Barroso e achar que ele tem algum grau de conhecimento superior ao dela. Porque, afinal de contas, ele é membro do Superior Tribunal Federal. Ou seja, ele não é só um advogado, ele não é só um juiz. Ele é membro da Suprema Corte. Né? Superior não, da Suprema Corte. Então a pessoa tende a achar o quê? Não, ele de alguma maneira está superior a mim em questões de estudo, formação. Quando, na verdade, o fato é, ele só está ali porque ele foi advogado de um terrorista, que é o Cesare Battisti, e na universidade ganhou o apelido de Boca de Veludo. Esse é o motivo pelo qual ele está lá. Então ele não é superior porra nenhuma. Ele não tem nada de superior a qualquer pessoa que estude qualquer coisa decentemente no Brasil. Por favor.
Aí eu fiz a pesquisa, Max. Opa! A coisa mais bonita do planeta. Coisa mais linda. Tava todo mundo tranquilo, Lava Jato não encosta mais na gente, não tem mais Lava Jato, acabou Lava Jato, não tem mais com o que se preocupar, e perdoa aqui, perdoa ali. Não era assim que tava o Toffoli? Era. O Toffoli não tava, perdoa aqui, perdoa ali, vai. Aí as Até com a empresas, cara rachada. os países envolvidos, né, com a Odebrecht, estão todos aí na tela. Vamos ao texto, Pedro. Bota a tela inteira pra galera poder ver. Eu não, só não precisa me ver, não. Isso. A Odebrecht, o Weissmann, a Lava Jato e o PT voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Só para o pessoal poder entender. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. Então vamos acompanhar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Ali. O responsável é Ed Martin. Anotem o nome desse cara, tá? Ele foi responsável pelo... Ele é o do Pardon Attorney dos Estados Unidos, ou seja, aquele advogado que vai trabalhar com os perdões ali. Você vai ter o perdão da dívida, se você confessar, etc. Hoje também ele é diretor do trabalho, do grupo de trabalho de weaponization, que eu nem sei como é que eu vou traduzir isso, né? Do governo Trump. E aí ele deu até o dia 7 de outubro para o Andrew Weissmann. Anotem o nome desse cara aí, tá? Andrew Weissmann, para ele entregar informações e registros sobre o acordo de leniência da Odebrecht, assinado em 2016. Quem era presidente em 2016? Vocês lembram? O Trump ganha e vai assumir em 2017. Quem que era presidente em 2016? Obama. Sim. Hã? Sim. Então teve acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no governo Obama, onde o Andrew Weissmann, ele ocupava um cargo-chave dentro do Departamento de Justiça, e aí ele ajudou a Odebrecht a receber perdão. E aí vamos entender então. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propina em 12 países na América Latina. Tá? Esse acordo de leniência de 2016 custou 3,5 bilhões de dólares em multas para a Odebrecht. Mas, né, vítimas como os contribuintes peruanos nunca receberam essa reparação. Lá no Peru. No Canadá também. A gente vai chegar depois no Canadá. Diferente de outros casos do mesmo período, no caso a Embraer, a Osei África e outras empresas, em que o Departamento de Justiça identificou as vítimas e garantiu o ressarcimento. No caso Odebrecht, os fatos foram agregados por país, ou seja, né, apagando projetos específicos como Rutas de Lima. E aí o resultado que aconteceu foi vítimas apagadas do registro oficial. Contribuintes de países como o Peru seguem pagando bilhões por obras superfaturadas. O Brasil também, né? E a Odebrecht saiu mais barata que outras empresas. E aí, o que vai acontecer agora? Quem supervisionou esse acordo no Departamento de Justiça em 2016, sob a administração Obama? Andrew Weissmann, que era então chefe da seção de fraudes. Sim, o mesmo Weissmann que depois liderou a Operação Mueller contra o Trump. Caçou o Trump aqui nos Estados Unidos de toda maneira. Agora o Ed Martin quer saber por que Weissmann tratou o Odebrecht de modo diferente dos outros casos. Foi abuso de autoridade? Houve motivação política? Houve propina? E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora quer saber. Isso vai atingir não só o Weissmann, mas toda a elite do PT e os atores da Lava Jato ligados ao acordo internacional da Odebrecht com os Estados Unidos. E o tic-tac qual que é? Se o DOJ negar esse acordo de leniência, a Odebrecht pode voltar ao banco dos réus nos Estados Unidos
e novas ações de restituição podem ser abertas aqui nos Estados Unidos. Ah, mas aí é só o Odebrecht ir lá pagar, ela tá cheio de dinheiro, né? Nananina não. O recado é claro. Odebrecht, PT e todos os que se beneficiaram desse acordo de leniência de 2016 voltam a ser alvos de investigações nos Estados Unidos. A Lava Jato, que parecia morta no Brasil, e de fato morreu, ela pode ressurgir em Washington, agora sob outra ótica, não de combate apenas à corrupção, mas de possível armação e blindagem seletiva no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É uma fênix, eu botei ali fênix, ressurgiu das cinzas. O Andrew Weissmann, né, símbolo de lawfare contra o Trump, ou seja, o cara é o, com salvaguardando as proporções aqui, ele era o Alexandre de Moraes contra o Trump, só que era só um advogado que estava dando trabalho para o Trump. Agora é investigado por fraude em acordos internacionais. A elite que se beneficiou do arranjo da Odebrecht, Lava Jato, PT, está em apuros. E a Interpol está chegando em Brasília em breve. Fim. Muito bom. Cara, isso aí foi a notícia. Comentamos ontem o texto aí escrito pelo Roger Leal. E para minha surpresa, o perfil oficial da Faculdade de Direito da USP, lá no Twitter, perfil oficial mesmo, postou lá, ó, destaque 2184 e anistia. A porta que o Constituinte manteve aberta. E o ministro Gilmar Mendes sabia muito bem disso, há 15 anos atrás. Uma das portas deixadas abertas pelo Constituinte de 88, a anistia, é tema de análises do professor Roger Leal, Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, em artigo no J. O docente ressalta o fato de, nos últimos meses, o tema ter voltado ao centro do debate nacional. Com a palavra, o grande ministro Gilmar Mendes, decano da corte. Vamos ouvi-lo, porque isso daqui realmente assim, é histórico. Escute só, vou dar umas pausas. E passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político. Anistia é ato revestido... Como é que ele fala? E sua amplitude é definida. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente... De caráter eminentemente político. Já começou bem, Gilmar. Estamos alinhados. Político. E sua amplitude é definida de forma política. E sua amplitude é definida de forma política. Ou seja, não é jurídica. Tem que ficar restrito ali, né? Ao que está na Constituição. Não vem interpretar o artigo do jeito que não é para ser interpretado. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder anistia. E a competência do Congresso, mais uma vez, né? Não cabe ao Judiciário. Foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorre das lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter... Ao decretar a anistia, o Congresso Nacional exerce a atribuição que é sua, é privativa, cabe ao Congresso e mais ninguém. O que é muito estranho, porque quando a gente observa o que está acontecendo nos últimos dias, com o Paulinho da Força fazendo acordo, me perdoe, me Gilmar, mas a imprensa falou que o Paulinho da Força fez até acordo com o senhor. Foi o que a imprensa falou. Eu sei que a imprensa às vezes mente. A gente fala disso o tempo todo, as fake news. Daniela Lima mesmo era a rainha. Foi até demitida da Globo News, né? A gente fica na dúvida se foi pelas fake news. Mas você vê como são, né? Para você ver, ministro. Aí o Michel Temer, ministro, que votou a favor lá em 88. Tá falando que não pode desagradar o Supremo. Mas como o senhor mesmo disse, é privativo ao Congresso. Mas vamos continuar. É eminentemente político e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida. Nenhum dos outros poderes? Nenhum pode ficar metendo o bedelho. Ministro.
Ou eu sou burro e não tô entendendo o que o senhor tá falando, ou a gente tá 100% alinhado. Eu acho que a gente tá 100% alinhado, né? Gostava do senhor dessa época aqui. Essa época aqui o senhor era poeta, viu? Rapaz, grande uma Mendes, rapaz. Nunca critiquei. Meu amigo. Vamos continuar. Um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. O Congresso pode conceder anistia até mesmo aos seus membros, devido a esse critério constitucional. E ministro, lembrar e viver, hein? Esse vídeo, obviamente. E onde é que eu acho esse vídeo? Eu achei esse vídeo um cara chamado Carlos Conservador postou lá no Twitter, que eu fiz uma threadzinha rápida que eu comentei ontem em vídeo, eu vou mandá-lo no Telegram, pra você ter esse vídeo com vocês, né? Isso aqui é sensacional. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares. Cite-se ainda, no mesmo sentido, o julgamento da ADIM 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pelo requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Sem anistia, não existiria a Sexta República. Olha o papel dela, né? Como ela é importante. Engraçado, ministro, porque hoje a imprensa fica falando aí que tem gente... até do Poder Judiciário que diz que anistia ia incentivar novos atos. E aí parece que essas pessoas não viram a explicação do senhor, que anistia, ela na verdade ajuda a construir democracia. Esse vídeo aqui devia passar na Globo, ministro. Já pedi lá pro William Bonner botar, horário nobre, 8 da noite, para explicar para as pessoas a importância da anistia. Uma série de considerações ontem, após o voto do ministro Carlos Grau, chamava a atenção o ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso processo de redemocratização. Tá vendo aí, né? E se você for nesse julgamento, você vai encontrar o voto das pessoas. Esse julgamento era a OAB tentando meio que modificar a anistia que foi dada lá para os militares. Falando que não pode ser dessa forma, o jeito tá ruim, etc, tudo mais. E aí eu fui atrás, né? Veio lá na Biblioteca Nacional também, que tinha na época. Você vê aqui, ó. Sexta-feira, 30 de abril de 2010. Supremo nega revisão e mantém lei da anistia inalterada. A ação da OAB questionava a concessão de anistia a agentes de Estado envolvidos em crimes como tortura. Aí tá aqui, ó, até falo do Mistima Mendes, ó. O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política. Aqueles que realmente acreditavam na via do diálogo e na política como forma de construir soluções. Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Reconhecer a constitucionalidade da lei da anistia é diferente de compactuar com os crimes, com o cometimento de crimes. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Jornal do Comércio, 30 de abril também. Supremo mantém lei da anistia. Aqui, ó. Afirmaram que a anistia garantiu uma transição mais rápida e pacífica para o regime democrático. O Brasil é devedor desses companheiros, não de armas, mas da política, aqueles que realmente acreditaram na via do diálogo e na política como forma de construir soluções, afirmou o ministro Gilmar Mendes, que até semana passada era presidente do Supremo. Você vê que sua fala, ministro, ganhou destaque na imprensa brasileira, porque foi uma fala muito importante. Um julgamento muito importante. Então, acho que não. Já esgotou o tema, né? Já vimos que é constitucional, já vimos que é privativo ao Congresso, já vimos que o Congresso pode dar até mesmo para congressistas, para seus colegas.
né? Não tem esse papo. E que ajuda a construir a democracia. Então, agora a gente já pode aprovar, né? Sem choro mais. Acabou o choro. Aí vamos lá. Eles não querem dosimetria. Ou, desculpa, anistia. Eles querem dosimetria. Folha de São Paulo tá ali, ó. Centrão, vê Moraes e Alcolumbre como últimas barreiras para a redução de penas. E o que a Folha quer falar com isso? Líderes do Centrão dizem que já há apoio suficiente para aprovar o PL da dosimetria, ou seja, se aprovou um requerimento de urgência pela anistia que foi desfigurado numa manobra safadinha, né, Hugo Mota? Aí colocaram o projeto do Crivella, que já virou o relator Paulinho da Força, que está articulando com o Temer e o Aécio Neves. Mas enfim, falta só vencer a resistência de dois personagens. Moraes, que estaria magoado com a imposição de sanções contra sua esposa, e o Alcolumbre, que ainda não deu aval final, né, ao texto. Há otimismo, porém, nos dois frontes. A aposta é que os próprios colegas de Moraes, favoráveis à redução de penas, ajudarão a acalmá-lo. Eu achei essa matéria meio assintosa. Ele que é uma fera enjaulada para ser acalmada. E com a aceite do judiciário, Alcolumbre não se oporia. A costura que está sendo feita é votar na semana que vem, então preste atenção. E aí, olha a descaração. Já existe a expectativa de que aliados de Bolsonaro apresentem um destaque para tentar incluir a anistia ampla, geral e restrita no texto, mas há dúvidas sobre se haveria apoio para aprovar a modificação. Óbvio que não tem. Ninguém quer passar isso daí. O pessoal quer que a perseguição continue. Olhe para esse daqui. A coletiva de imprensa do relator dosimetria. Você acha que esse projeto tem alguma condição de ajudar esse país? Paulinho da Força pediu uma audiência para discutir o PL da anistia com José Dirceu. Não dá, né, gente? Aí, no cenário desse, que José Dirceu vira articulador de dosimetria, você tem que aturar Ciro Nogueira com a clássica: na volta a gente compra. Vocês conhecem essa, né? Aí você coloca ali, ó. Ele insiste na redução das penas em primeiro momento e deixa o restante para outra votação. Outra quando? O problema está justamente nesse restante e nesse outra votação. Só como o velho bordão de mãe: na volta a gente compra. Hoje eu conversei com o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, ele fez um desabafo, ele disse: ninguém consegue convencer Davi Alcolumbre, e só com o convencimento da Davi Alcolumbre é possível votar essa proposta. O senhor enxerga também Davi Alcolumbre como essa pedra no meio do caminho para que um PL da anistia pelo menos seja discutido? Não tenha dúvida, né? Nós temos que ter a garantia que ele vai colocar. Eu acho, não tem justificativa ele não colocar isso em votação. O presidente do Senado não é para definir o que deve ser votado ou o que não deve ser votado. O presidente do Senado nem vota. Ele deveria respeitar o direito da maioria de se colocar isso em votação. E eu espero que isso ocorra. Como o Hugo Mota está dizendo que vai respeitar isso, agora ele quer a garantia que o Senado não vai barrar essa votação e ter uma discussão inútil no nosso país. Se fala muito na necessidade de pacificação do país. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque não é minha percepção. Eu vejo que existe, até as pesquisas mostram, que existe a maioria da população contra uma anistia. E não há nenhuma convulsão social ou algo que faça com que haja necessidade de pacificação do país. Mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco por que o Brasil precisa ser pacificado com o PL da anistia. Olha, depende da forma. Essa questão das pesquisas, ou esse instituto que você está se referindo, agem de forma desonesta ao fazer a pergunta. Se faz uma pergunta, os golpistas devem ser anistiados, a maioria diz que não. Mas se você colocar aquelas pessoas que depredaram os prédios públicos devem ser anistiadas, aí sim. Então isso varia muito. Nós temos que cumprir o nosso papel. Eu acho que tem um consenso no nosso país que as penas das pessoas que quebrou uma vidraça, que escreveu no batom, numa estátua, pegar 17, 20 anos de cadeia, isso é um absurdo. Quer dizer que é pior você escrever com batom numa estátua do que matar uma pessoa ou assaltar uma pessoa? Eu tenho certeza que não. Eu acho que uma coisa que nos une, que passaria com muita tranquilidade, é a redução dessas penas, em primeiro momento, para que essas pessoas que já cumpriram 2 anos de cadeia por depredar para serem mandados para casa. E o restante ser discutido em uma outra votação, em uma emenda, por exemplo, se deve se dar a ampla, geral e restrita, como eu defendo. Mas isso é uma discussão que nós temos que, no mínimo, aprovar a redução dessas penas. No mínimo, ou no máximo, né? Acho que é no máximo, né, Ciro? Tem garantia de preferência que o Bolsonaro fique preso. Incomunicável. Prevendo o óbvio, né? Que não tem nenhuma boa vontade para votar nada.
Após bronca de Eduardo, bolsonaristas vão aguardar o texto, que acho que é o mínimo a ser feito também. Com o deputado Eduardo Bolsonaro criticando a estratégia de votar um destaque pela anistia, no chamado pela dosimetria, lideranças bolsonaristas mudaram a linha que vinha sendo definida na Câmara. Agora, aliados de Bolsonaro dizem que terão de aguardar o relator do projeto, Paulinho da Força, apresentar o seu texto para só depois avaliar o que a bancada poderá fazer. Ou vai ficar no na volta a gente compra. Tu não sabe nem qual é o texto. Tu não sabe nem qual é o texto e não vou botar um destaque. Cabe no texto? Será? Não sabe nem o que vai ser votado. Pelo amor de Deus, gente. É piada atrás de piada o que está acontecendo. Aí você corta a anistia para falar de um assunto que é correlato à anistia, que é 2026. O Centrão, se você acompanhou as notícias do mês de setembro, foram algumas notícias, e também algumas notícias já em... Vou abrir aqui fácil para vocês. Ó. Vou abrir fácil aqui. No mês de agosto também tiveram algumas. Cadê? Prints, setembro, eu sei onde está. Vai ter um capítulo inteiro chamado Anistia ou Dosimetria. Aí dentro desse capítulo, eu coloquei aqui, ó, o plano T chantageia a anistia. Ele, ó, direita impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar a anistia de mão beijada. Ok, a gente só vai dar se você apoiar o nosso candidato. Centrão amplia gestos por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio. Aliados pressionam Bolsonaro a apontar assessor para 26. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro é o único que não pode perder as eleições de 26. Ó, porque tu não sabe, né? Para dar o indulto, tem anistia. Direita impõe contrapartida a Bolsonaro e... Aqui, acabou de repetindo. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia e nas críticas ao Supremo. A condição para a anistia. Qual é a condição? Apoiar o candidato que eles querem. O espólio, né? Falar ao Bolsonaro. Estou convencido que é um acordo entre o centro Bolsonaro e a direita para anistiar o presidente e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio. Então, se comentou muito sobre isso ao longo do mês de setembro. E cá estamos nós comentando sobre isso no mês de outubro. Centrão fez janela curta para Tarcísio obter bênção de Bolsonaro para 2026. Aí disse que o Centrão, neste momento, já faz contas de até quanto seria viável aguardar uma definição do Tarcísio e a bênção pública de Bolsonaro a seu nome em 2026. Porque o Centrão tem pressa. Pessoas próximas atribuem o abatimento de Tarcísio nas últimas semanas ao desgaste sofrido pelos ataques que ele fez ao Moraes. Para quem acompanha Tarcísio sabe que não é normal, né, ele criticar o judiciário brasileiro. Deve ter tomado até um omeprazol, né? Deve deu até umas ixires. Integrantes de partido de centro, né, de centro-direita, apostam que essa indisposição é transitória, mas advertem que o relógio está correndo e que o apoio geral, amplo e restrito dessas legendas só dura até o fim do ano. Depois disso, e se não houver um aval formal de Bolsonaro à candidatura presidencial dele, existe a possibilidade de que esse ânimo todo migre para o Ratinho Júnior. Já virou o Ratinho Júnior já é o plano B, já é o plano B. Tem nem mais o que falar. E já está aí rodando o Brasil, indo buscar o apoio da Faria Lima. Para garantir também que não vai ter nenhum tipo de surpresa, até porque Eduardo Bolsonaro está deixando claro que ele será candidato, se o pai dele não for candidato, ele será candidato. Atos de Moraes no Supremo aceleram um caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. Não é surpresa de ninguém, né? Ninguém está surpreso com isso. Só vamos aqui noticiar o fato. Aí André Sadi veio falar algo que eu não sei porque isso seria, às vezes, até um espanto para muitas pessoas, né? E eu acho que os jornalistas têm uma grande dificuldade de entender que, sei lá, ser direita no Brasil não é só ser antipetista. Tem algumas pautas que vão além de ser antipetista. O Vilimigo fala o seguinte, né? O movimento de Eduardo Bolsonaro já possui 30 deputados que estão insatisfeitos com o PL e buscariam um novo partido para seguir suas atividades. Com Eduardo sendo candidato à presidência do Brasil. Então, eu não sei nem se seria uma questão de insatisfação com o PL. Porque, pense o seguinte, hoje, para muita gente o PL, a coisa pode estar até boa. Com espaço, com dinheiro, fundão, vida mansa, o que pede recebe. Mas você olha para um partido desse, você realmente é uma pessoa
tem uma ideologia, ou acha que ideologia é importante, né? Nem tudo é uma questão técnica. Você olha pro PL e fala, bicho, o Valdemar não se move, o Duda Lima não se move, ninguém quer ir pra lugar nenhum. Poxa, eu sei que se a gente conseguir realmente um partido nosso, ainda mais se for um partido meio que pequeno mesmo, que não tem em todo lugar do Brasil, a gente pode começar a falar, pô, eu sou de tal estado, eu sou aliado do Eduardo, né? Sei lá, pega qualquer estado no país, estado X. Eu sou o aliado do Eduardo no estado X. Poxa, eu sei que se eu tiver o poder na mão, eu posso fazer muito pelo meu estado. Posso construir uma coisa bacana. Então, pô, a gente já vai entrar no partido, quem sabe eu posso pegar o diretório. Diferentemente do que Duda Lima faz, de segurar todo o dinheiro para só usar na campanha e na turma dele, esse partido, se tiver acesso ao fundão, poxa, vai poder investir na fundação, vai poder fazer um trabalho de base importante, que lá na frente vai fazer uma diferença gigantesca. Então, assim, se hoje eu sou um deputado, cara, lá na frente eu posso ser o quê? Governador do meu estado? Sei lá, velho, eu vejo assim a política, eu não quero ser político, não tenho nenhuma pretensão, não estarei com meu nome nas urnas, não sou filiado de nenhum partido. Mas eu fico pensando, poxa, é uma oportunidade, assim, não é nenhuma de 1 milhão. Não é 1 em 1 milhão. É, sei lá, 513 em 200 milhões. Que é a quantidade que você vê aí, né? Dá um pouco menos de 1 em 1 milhão, né? Ok. Você vê como são as coisas. Poxa, é para tão poucas pessoas essa oportunidade. É a oportunidade que você tem de realmente fazer uma mudança na vida das pessoas. Você colocar o seu nome na história do país. Cara, eu fiz uma coisa importante. Vai se passar aí 100 anos. Você fez alguma coisa. Quem sabe lá na frente daqui a uns 100 anos aparece um maluco assim, igual eu. Tá lá, lendo a Biblioteca Nacional. Fala, rapaz, olha que governador porreta, olha que senador porreta. Olha que deputado porreta. Quem não quer isso, pô? Pelo menos eu queria, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a Andréa Sadi tá comentando. Deixa eu trazer agora uma outra apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. E agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando que não... Porque ele tem um projeto de poder. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É para ter projeto de quê, Sadi? De quê? Porque sem poder você não resolve nada. Sem poder você não resolve nada. Graças a Deus, que ótimo ouvir isso. Sabe? Ter realmente essa vontade. Parabéns, Eduardo. Tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto. Ele acha que ele deveria ter mais prestígio, mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes. E porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso. Para fazer essa articulação ele precisa de recurso. Ô filha, que articulação? O que na vida humana você não precisa de dinheiro? O que você precisa? Porque para comer você gasta dinheiro, tomar banho você gasta dinheiro, uma descarga você gasta dinheiro, que é água, sabe? Respirar ainda tá de graça, né? Não sei se o Lula já tá taxando ou se tá no plano dele. Melhor nem dar ideia. Por que é que não gasta? Aí, sabe, é um tipo de comentário que você fala assim, o que passa na cabeça de uma jornalista como essa? Ele tá errado, porque ele tá trabalhando a nível internacional para levar o outro lado das coisas. E acho que cada vez mais vocês entendem a importância disso. E ele tem que se contentar em não ter nada. Não ter nenhum tipo de ajuda. Ele vai fazer como? Sabe? Assim, é surreal. Todo mundo aí tem 1000 coisas, 1000 tipos de apoios. O Valdemar, inclusive, né? Recebe apoio de muita gente. Nossa Senhora. Muito... Agora o Eduardo não pode receber de ninguém. Tem que fazer política na base da caridade. Financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele e também de comunicação. E o PL está dizendo que não vai rolar. Não vai ter dinheiro para isso. Até porque não quer confusão
principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre disse aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente. Eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação que está lá no Supremo. Tem que voltar ao Brasil. Aí vem, tá pronto. Não, a carreira política que... Ô, Binha, qual é o cargo que o Kassab ocupa? Cargo eletivo. Nenhum, né? Ele tem cargo que o Tarcísio deu. Mas cargo eletivo nenhum. Ele não se elegeu pra nada. O Kassab tem muito poder, né? O Valdemar da Costa Neto. Qual é o cargo do Valdemar? Nenhum, né? E manda muito também, né? Quem tá organizando todo o PT é o Edinho Silva, que também não tem cargo nenhum. Mas que coisa, né? Então, assim, é mais uma vez um olhar raso, pueril, burro, de gente burra que trabalha na Globo News. Assim, a pessoa assiste a Globo News, só se imbeciliza. E aí a coisa vai rodando, né? Obviamente, essa narrativa, para além de burrecer as pessoas, é para colocar direito lá. Ó. Olha como o Eduardo é burro. O que o Eduardo tá fazendo? Vocês vão mesmo seguir Eduardo Bolsonaro? Por que vocês não procuram outra liderança, né? Pra que continuar apostando nessa liderança aí do Eduardo Bolsonaro que não presta pra nada? Tem a denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele tá ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem? Eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem, a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sóstenes Cavalcante. Então, se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Sóstenes Cavalcante, então, ele só tem um laço de lealdade para com Eduardo Bolsonaro porque é do mesmo partido. Então não existe nenhum tipo de aliança em torno de uma causa, em torno de um país, em torno de nada. Ou o que foi citado aí pelo Sóstenes só sai da boca da André Sadi e da turma do PL. Vocês estão entendendo? Essa é a União da Direita. Mais uma vez, a União da Direita entra em campo. Mais uma vez, a União da Direita entra em campo. E esse talvez seja o ponto que, assim, a política, ela é feita de quem tá do seu lado e quem não tá. Tá do seu lado não é estar no mesmo partido. Na minha cabeça é estar pela causa, porque eu não tô em partido nenhum e tô aqui apoiando, independente para qual lado o Bolsonaro vá. O Jair, tamo junto aí, irmão. Eduardo, tamo junto aí, irmão. Felipe Barros, tamo juntos aí. Carlos Bolsonaro, tamo juntos aí. Não me faz falar mais muito nome não, senão vai ficar sem. Mas tem muita gente que eu tenho apreço, dependendo do lugar que esteja. Então como é que, assim, qual é o ponto? É fortalecer um partido político ou fortalecer uma causa? E eu acho que, mais uma vez, existe, né, André Sadi desmascarando, como pensa o Duda Lima, como pensa o Valdemar. São pessoas que só pensam em dinheiro e só ajudam por interesses. Não existe nenhuma causa, não existe preocupação de nada. O que eu acho que deixa cada vez mais claro que o Eduardo realmente está certo de sair do PL. Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo cogitados ali nos bastidores. E dois, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que precisam de recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então, só para mostrar como tem essa movimentação também nos bastidores. Tá, e vai ser quem o sucessor de Bolsonaro? Que um dia Bolsonaro vai embora. Ele não é imortal. Infelizmente. Ou felizmente, né? Que também viver para sempre é um saco. Mas vai ser quem? Zé Trovão? Bolsonaro vai doar o espólio dele pro Zé Trovão. Pelo amor de Deus, pô. Sabe? É loucura atrás de loucura. E esses ataques gratuitos não são à toa. A turma lá do Quinto escreveu um artigo que eu achei muito bom. O sistema tem medo do povo. Parece que Brasília toda está mobilizada em torno de uma descoberta recente do sistema. O que descobriram foi uma verdade dura. Eles fizeram de tudo para neutralizar Bolsonaro, mas continuam incapazes de tocar no seu capital político.
A lawfare foi eficaz contra o homem, mas fracassou contra o fenômeno eleitoral ideológico que ele é. Quando o establishment diz que não quer repetir o erro de Lula com Haddad, que é o que o Centrão andou falando, deixa isso claro. O capital de um movimento autêntico não se transfere por consenso de caciques. Os votos não obedecem às planilhas. Eles respondem a algo que o establishment não compreende e não pode replicar: autenticidade. A pressão para que Bolsonaro enquadre Eduardo e oficialize Tarcísio como candidato é um movimento de pânico, já que o sistema aprendeu que esperar demais pode ser um golpe mortal no mundo pós-redes sociais. E é aí que o projeto Tarcísio encontra o seu calcanhar de Aquiles. Tarcísio não carrega as marcas da perseguição da direita, não passou anos sendo tratado como pária pelo establishment que o corteja agora. É um bolsonaro moderado. Oxímoron político. Sua moderação é a prova de que foi domesticado pelo sistema antes mesmo de assumir o poder. O Centrão o quer exatamente porque é negociável. Ele é negociável. Querem os votos do bolsonarismo sem o inconveniente de lidar com os bolsonaristas. A campanha para deslegitimar Eduardo, orquestrada tanto à direita quanto ao centro e amplificada pela imprensa, revela que ele passou a representar aquilo que o establishment mais teme: um político com capital eleitoral próprio e que se recusa a jogar segundo as mofadas regras do sistema. Quando se insinua que os interesses de Eduardo são escusos, nós estamos diante da velha tática leninista que frisamos com frequência: acuse-os do que você é. Os verdadeiros canalhas projetam seus pensamentos mais obscuros naqueles que ameaçam seus planos. Eduardo permaneceu firme na defesa da anistia ampla, geral e restrita, enquanto outros transformaram a pauta em moeda de troca. E dói ao establishment que alguém tão representativo se recuse a aceitar que a oposição possa ser domesticada para ser tolerada. Não no meu turno, Eduardo. O sistema entendeu, melhor que muitos à direita, aliás, o que isso significa. Um Eduardo Bolsonaro com poder institucional, capaz de articular resistência organizada dentro do Congresso, é infinitamente mais perigoso para o establishment do que um Jair Bolsonaro isolado em Brasília. Daí a urgência em neutralizá-lo antes que ele consolide sua posição. A Sadia não quer que Eduardo lidere o seu projeto de poder. Sua candidatura à liderança da minoria, barrada com argumentos nunca aplicados a outros, representativa de dar voz a quem não aceita o atual pacto macabro dos três poderes. O que assusta o Centrão não é perder as eleições. Eles já sobreviveram a derrotas antes e sobreviverão a outras mais. O que os aterroriza é a possibilidade de um movimento político que genuinamente não precise deles, que não dependa de seus mecanismos de cooptação, que recuse os termos do jogo que eles criaram. É por isso que a pressão sobre a família Bolsonaro para aceitar Tarcísio e marginalizar Eduardo é uma lógica de cárcere. O sistema oferece a transformação do bolsonarismo em mais um instrumento do sistema que sempre combateram, em troca da liberdade, em último caso até da vida, do patriarca da família. Eduardo, ao resistir a essa cooptação, mantém viva a possibilidade que o bolsonarismo seja mais que um espólio na história política brasileira. Permite que seja de fato o início da transformação estrutural que o país precisa para sobreviver. E é que eu falo uma coisa para vocês. Por muito tempo, o pessoal tinha vergonha de se assumir de direita. Não sei o que, direita. Aí veio Bolsonaro. O pessoal começou a bater no peito e não ter vergonha de se assumir direita. Depois, o pessoal ficou com vergonha de se assumir conservador. Porque, conservador, negócio de véi. Direito tudo bem, negócio assim mais cool, mais jovem. Aí depois o pessoal também aceitava, né, o conservadorismo. Aí depois veio o ponto, né, o bolsonarismo. Não, assim, eu sou direita, eu gosto do Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Não, é de... O que eu vejo com os meus olhos hoje é que cada vez mais o povão mesmo, que é quem vota, quem trabalha, quem faz o trabalho que ninguém faz, que é o trabalho de falar com quem não tá na bolha, quem não tá na internet, que é o que vocês fazem. O povão hoje cada vez mais bate no peito e fala: eu sou bolsonarista, eu não tô nem aí. Quer reclamar, quer chorar, quer fazer piada, eu não tô nem aí. Eu sou bolsonarista, eu não quero nem ser de direita. Sou bolsonarista. Isso aí
Eles não esperavam. Porque por muito tempo ficou naquela, assim, não, Bolsonaro... Cara, não vai mais. E eu acho que o trabalho que Eduardo Bolsonaro vem fazendo, pelo menos pra mim, do que eu observo, Eduardo me dá esperança. Esperança de dias melhores, falar, cara, esse daí vale a pena. Vale a pena se esforçar, vale a pena desmentir o que é publicado contra ele na imprensa, mostrar as mentiras, mostrar as incoerências. É um cara compromissado. Ainda tem que ser testado. Porque o pai dele passou em todos os testes. Mas você vê, né? Quem puxa o seu não se degenera. O Jair é o que é. E a gente apoia o Jair por quê? Cara, ele se provou ao longo dos anos. E olha o que estão fazendo com o Jair. E agora também estão fazendo com o Eduardo. A máquina de moer, de perseguição tá ligada, joga pra cima do Eduardo também. Aí, a gente não comentou sobre isso ontem, mas encaixa como uma luva também nessas questões de hoje. Talvez fique até um pouco melhor. Olha para essa postagem aqui do Olavo. 13 de janeiro de 2016. Veja se envelheceu bem. A Priscila Garcia matou a charada. Se, como eu disse, a unidade de um movimento está na sua estratégia comum e se esta surge do diálogo prévio entre as lideranças, ela não existe pela simples razão de que as lideranças também não existem. De fato, é ridículo imaginar que a massa foi às ruas em obediência ao chamado de algum Kataguiri ou Fábio Osterman. A massa foi por iniciativa própria. E daqueles que subiram ao palanque, a mídia, inimiga visceral do movimento, escolheu os mais folclóricos, bobões e ridicularizáveis, chamando-os de líderes. Corta para 2025. Você vê que, assim, eu acho que as pessoas vão para a rua pelo Jair. Acho que as pessoas talvez poderiam ir para a rua pelo Eduardo. Mas será que é com outros... Se algum governador democrático, Romeu Zema, com aquela empatia, povão, me siga, será que o povo vai pra rua? Se daria esse trabalho? E quem a imprensa, atualmente, 2025, dá destaque? Bota pra rodar, bota pra falar. São pessoas que vocês gostam? Normalmente os políticos que vocês gostam nunca têm espaço. Que unidade pode ter um movimento cujos líderes, sem nenhuma aprovação da massa, são nomeados ex post facto pelos seus inimigos? Que direita? Qual a legitimidade de um candidato de direita, que é o Ciro Nogueira, que está escolhendo? Não, povo. O povo quer Jair Messias Bolsonaro na urna. A Priscila Garcia tem razão. Há tempos venho dizendo que, em março de 2015, a massa estava preparada e consciente, mas não encontrou líderes à altura do movimento histórico. Precisava de revolucionários, encontrou candidatos à Câmara Municipal. Não estranha que algum desses caísse em seguida no engodo da marcha para Brasília, da bicudagem e da exumação dos cadáveres políticos dos senhores FHC, Miguel Raul Júnior, tutti quanti, passando a lutar pela salvação da classe política em vez da destruição do estamento burocrático que a massa, se usar o termo claro, né, exigia. O povo quer o quê? O fim do sistema, o fim desse mecanismo podre que atrapalha o Brasil. E o que é que gente como Ciro Nogueira, todo mundo está falando? É a pacificação. O que é a pacificação que o Ciro Nogueira defende? Manter as coisas como estão. E Bolsonaro na cadeia. Ciro Nogueira não quer nem falar de impeachment de ministro do Supremo. Nem coloca isso na frente dele. Na CNN, como a gente viu, ele fala que não é função do presidente do Senado barrar nada. Ele nem vota. Tem que colocar o que a maioria quer. Pois bem, a oposição conseguiu a maioria para abrir um processo de impeachment. Ciro Nogueira não cobra que o Alcolumbre paute isso. 2 pesos, 2 medidas? Hipocrisia? No Brasil inteiro, gostem ou não, só uma pessoa encarna e, mesmo assim, aproximadamente o espírito dos protestos populares de 2015, o senhor Jair Bolsonaro. E estava certo, hein, Olavo? Porque depois, essa massa de gente foi às ruas, o mesmo espírito, e pelo Jair. Justamente por isso, tantos líderes biônicos, agora comprometidos com a causa oposta à dos protestos de massa, tentam removê-lo do caminho. Tentaram até matar Bolsonaro com a facada em 2018. E impingir ao povo, em lugar dele, FHCs e similares. Aqueles mesmos que aplanaram o caminho para o advento do Império Comum no Larápio e que, não por coincidência, este escolheu como seus únicos adversários aceitáveis. Corta para 2025. 9 anos depois, é o mesmo cenário. É o mesmo cenário, bicho. 25 de novembro de 2017.
Todo movimento político bem-sucedido, revolucionário ou não, foi preciso de décadas de discussões entre intelectuais, com pouca ou nenhuma repercussão popular nessa fase. Isso é normal e inevitável. Sonhar em alcançar o povão antes da conquista de uma vasta classe intelectual é poeta política na melhor das hipóteses, atuando somente em círculos de estudantes estudiosos, sem nenhuma pretensão de comover as massas ou de organizar uma militância política. Já provoquei mais mudanças no panorama brasileiro do que qualquer vociferador político jamais conseguiu antes ou depois de mim. Imaginei que esse exemplo prático teria um efeito pedagógico sobre líderes e candidatos a líderes, mas vejo que muitos deles, justamente os que menos audiência têm, continuam empinando seus narizinhos antes às conversas intelectuais, como se estas não fossem, como a história comprova abundantemente, a etapa inicial e indispensável de toda transformação política profunda. Há pessoas que, quando você lhes ensina com fatos e exemplo how to do, tratam de trocá-lo imediatamente pelo how to dream, né? Como sonhar. O que é que o Olavo está falando aqui no final do dia? Cara, não adianta você ter a ideia, só você sozinho, e passar pro povo. Porque, na maior parte do tempo, o povo não é politizado para conseguir colocar a ideia para avançar, para andar e ser uma espécie de repetidor de sinal. Todo mundo tem um Wi-Fi em casa, né? Todo lugar na casa que o Wi-Fi não pega. Aí você coloca um negócio para ampliar o sinal. E vai ampliando o sinal, vai ampliando o sinal. Óbvio que não é só isso, né? O intelectual também consegue pensar soluções e oxigenar o debate público. Gente, sai de 2017, corta para 2025. 8 anos depois. Eu consigo ver o que eu não sabia em 2017 e sei agora. Eu acho que a maior parte de vocês também. Olha o quanto a gente já conseguiu progredir. Olha o quanto cada um de nós já progrediu. Imagine, nesse cenário que temos hoje, o Olavo, ele nem imaginava. A internet mudou demais de 2017 para cá. A eleição de 2018 foi do Facebook, hoje ninguém mais usa. Eu não uso Facebook, pelo menos. Sabe? As coisas mudaram tanto de lá para cá. Inteligência artificial e tudo mais. Imagine um movimento realmente organizado, minimamente organizado, apoiando Eduardo Bolsonaro. A turminha do Beautiful People da direita, esquecendo a boletada e focando realmente em estudar, produzir alguma coisa e um senso de país, um senso de nação. Por que o Brasil não daria certo? Por que esse movimento não iria crescer ano após ano? Por que esse movimento, ano após ano, ia colocar cada vez mais vereadores, mais prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e ter um presidente da República com barba, cabelo e bigode como é o Trump nos Estados Unidos? Sabe? Tá ruim, tá. Mas assim, não é querendo ser otimista. Eu tô sendo otimista, eu só tô assim, observando a coisa aqui. Não é difícil você entender isso. Tem muita coisa que a gente não precisa nem ter um partido, gente, pra resolver. Tem muita coisa que não precisa ter um partido pra resolver. Se algumas pessoas virassem a chave e realmente focassem, cara, vamos trabalhar para ajudar, em vez de ficar de lacração maluca na internet, cara, já ajudava muito. Aí nessa pegada aí de ficar lendo coisa de Olavo, eu achei essa postagem também achei bem curiosa. Recordar é viver. Até hoje, o único governante brasileiro que fez alguma coisa substantiva contra o comunismo foi um presidente democraticamente eleito, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que estava à direita, que fechou o partido, cassou os mandatos de todos os deputados comunistas e rompeu relações com a União Soviética. E, por ironia, ele se elegeu com mais de 50% dos votos pela chapa getulista esquerdista PSD-PTB contra o candidato oficial da direita, Eduardo Gomes. Da direita não, do sistema. Eduardo Gomes estava na UDN na época. Aí veja só, vamos comparar isso com 2025. Eu fui perguntar para o ChatGPT sobre essa eleição, né? Aí ele disse, sim, na eleição de 45, Eurico Gaspar Dutra disputou contra o brigadeiro Eduardo Gomes. À primeira vista parece confuso, porque ambos eram militares e tinham posições conservadoras. Mas a diferença está em quem os apoiava e no tipo de direita que cada um representava. Já fica claro que não só existe uma direita. Porque até hoje tem gente que acha que a direita é uma coisa só. Que se não está do mesmo lado é a falsa direita. Coisa. Não, cara, existem várias direitas. Você tem que identificar qual é a direita que você quer e fortalecer essa direita, esse grupo. Eurico Gaspar Dutra, a base dele, PSD, mais apoio forte do PTB. Quem puxava os votos? O Vargas, que estava sendo do Estado Novo e ainda era muito popular. Vargas praticamente apoiou Dutra para garantir influência no novo governo, então, por um relativo oportunismo. Perfil ideológico. Quem apoiava ele? Conservador,
mas com espaço para políticas trabalhistas herdadas do varguismo, no seu perfil ideológico, né? Não é quem apoia, com espaço para políticas trabalhistas herdadas do varguismo, ou seja, mais conciliador entre a direita tradicional e o populismo trabalhista. Apoio social, militares, Igreja Católica, setores das oligarquias estaduais e massas que ainda haviam vagas, ou como o pai dos pobres, já que ele indicou Dutra como seu candidato. Já o Eduardo Gomes tinha a UDN, que é o partidão dos golpistas, partido de oposição, né? Perfil ideológico, liberal, conservador, mais próximo das elites urbanas e da classe média anti-Vargas. Era visto como candidato de direita clássica contra o populismo. Bolsonaro é tido como quê? Um populista de direita. Apoio social, classe média urbana, intelectuais e empresários liberais, os banqueiros. Então, na prática, Eduardo Gomes era a direita liberal anti-Vargas, Dutra era a direita conservadora mais varguista. Por isso, se diz que, apesar de Dutra estar à direita, ele não era o candidato da direita liberal. Adapte isso daqui, sabe, por dia de hoje, que não é 100% isso que está falando tudo mais. Pegue como a direita liberal, né, o candidato da Faria Lima e o candidato de Bolsonaro, que desagradou bastante a Faria Lima, tanto que a Faria Lima já em 2022 fez campanha para o Lula. Não é a mesma coisa? A grande massa naquela época via quem tinha os votos, o Vargas, naquela época. Quem tem os votos da grande massa à direita hoje no Brasil? Eu acho que é Bolsonaro. A história do Brasil tá aí, sabe? E ela vai se repetindo, mesmo com o apoio das elites, dinheiro infinito. Não deu aí pro brigadeiro Eduardo Gomes. Continuando na leitura de coisas antigas do Olavo, ele colocou aqui a transcrição de uma participação dele numa conferência de um encontro do Bolsonaro com o Jeffrey Nyquist, que foi em Nova York, 14 de outubro de 2017. Transcrição de Eduardo Bueno. Ele falava, boa tarde a todos, obrigado aí por participar, tudo mais. Aí eles falavam lá que a mídia tentava diminuir Bolsonaro, meio que usando o próprio Olavo para atacar Bolsonaro, falando que era guru dele, tudo mais, pipopô. E ele falou, eu já declarei pessoalmente que vou votar em Bolsonaro. Isto por 2 motivos apenas. Primeiro motivo, Bolsonaro é um dos poucos, se houver outros, políticos honestos no Brasil, já que ser ladrão na política brasileira, no parlamento, nos ministérios, se tornou uma obrigação moral, coisa que Bolsonaro tem descumprido vergonhosamente. E em segundo lugar, porque ele é a candidatura nacional. Eu tenho uma certa apreciação pessoal pelos outros 2 candidatos, o Ciro e o Dória. Acontece que este repete igualzinho o discurso multicultural do poder globalista, e aquele já mostrou, já confessou, já admitiu publicamente está vinculado ao Partido Comunista Chinês. Eu acho que o pai comunista era o Ciro, mas o Dória também não ficou longe disso, né? Aí vai. O que eu vou dizer aqui não é novidade para a maior parte dos meus alunos. Em 1989, na Casa do Estudante do Brasil, uma organização carioca, eu fiz a conferência sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. Isso aqui já me pegou. Na qual eu enfatizava que o traço predominante e mais constante da cultura brasileira era a busca da identidade nacional. Isto começa no tempo do romantismo, no começo do século XIX, com aquilo que os autores de então chamavam de busca da cor local. Em 1870, um grande romancista brasileiro, o maior deles, Machado de Assis, já assinalava a onipresença desse fenômeno no ensaio que publicou intitulado O Instinto da Nacionalidade. Mais tarde, em 1922, houve a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução modernista no Brasil, mas de um modernismo marcado exclusivamente pela ênfase nacionalista, pelo abandono das ligações com a literatura portuguesa, pela afirmação do material folclórico e etnográfico nacional. Nos anos 30, houve mais um surto nacionalista com o chamado modernismo no Nordeste, com José Lins do Rego, Graciliano Ramos, entre outros. A maior parte dos grandes intelectuais brasileiros, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, dentre outros, teve no problema da identidade nacional o foco de todos os seus estudos, de toda a sua visão de mundo. Faz parte, sabe, do espírito do brasileiro, que ele nem sabe, assim, essa busca pelo esse sentido de nação, que até hoje ele está meio perdido. O que é que Bolsonaro veio apresentando? Não era a bandeira do Brasil? Não era o verde e amarelo? Não era o hino nacional? Será que ele conseguiu ou não, sabe, resgatar isso daí? Toda vez que resgata esse movimento ao longo da história, normalmente, quem vai por esse caminho ganha algum tipo de destaque.
A Olavo continua. Toda essa ênfase nacionalista da cultura brasileira se traduz também na política, como a constante busca da afirmação e da independência nacionais. E o grande problema do Brasil é que ele desperta para o cenário internacional e começa a ter alguma importância ali, principalmente na época que as identidades nacionais estavam em refluxo. Só que hoje, no mundo, a busca pela identidade nacional, movimentos nacionalistas, soberanistas, patriotas, está crescendo. Já nesta época, nos anos 80, havia regiões inteiras do Brasil que estavam sob ocupação de ONGs internacionais em terras onde o ingresso de brasileiros era proibido. Logo, estávamos praticamente sob ocupação internacional e não havia de fato na sociedade uma reação suficiente contra isto. Este é então o problema principal para o qual desejaria chamar a atenção, especialmente do candidato Bolsonaro. Isto porque, no caso de ser eleito presidente, o que eu acredito que vai acontecer, porque Bolsonaro está abraçando todo o espírito nacional, ele enfrentará, sendo um candidato nacionalista, um patriota voltado à defesa dos interesses nacionais, resistências medonhas do mundo inteiro. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Olha para os governadores democráticos. Sério, algum deles transmite para vocês uma espécie de símbolo da identidade nacional? Eu não sei se o Eduardo consegue. O Jair já se provou. O Eduardo ainda tem que caminhar também por isso, viu? Tem que caminhar. O Jair, ele conseguiu unir de uma forma que bastou prenderem o Jair, calarem a boca do Jair. Um monte de oportunista safadinho começou a aparecer para disputar o espólio dele, como está todo mundo observando. A existência e o poder crescente do esquema globalista voltado à destruição das soberanias nacionais é um fato reconhecido pelos estudiosos das mais diversas orientações filosóficas e ideológicas que se possa imaginar. Aí ele fala até que no debate que teve com o Duguin, até o Duguin concordou com isso, mas eles divergiam quanto como é que o esquema funcionava. O meu livro, O Gênio das Aflições, é, em parte, um estudo sobre a evolução da ideia do império do mundo, notando que a concepção de império vai se tornando cada vez mais vasta e mais abrangente. Pelas dimensões de hoje, o Império Romano é um território relativamente pequeno e limitado. Aí você para e pensa, o Império Romano foi da Europa até a Ásia. Mas quando você pensa no alcance do globalismo, que a gente chama, né? Das forças de gente como o Soros, tem limite? Agora, na hora da internet, né, sei lá, da inteligência artificial, tem limite? Até onde uma decisão judicial consegue te alcançar? Até onde alguém consegue te demitir, te prender e ser preso pelos mais diversos absurdos diferentes? E a coisa não para de crescer. Não para de crescer. Não deixa também de ser uma satisfação ver que um autor notariamente comunista como Antônio Negri descreve o fenômeno atual do Império Global em termos bem parecidos com os meus. Em suma, o único lugar em que se nega a existência do esquema global de poder é a mídia brasileira. É evidente que o grau de incultura e de ignorância necessário para isto transcende as dimensões do próprio globo terrestre. Mudou alguma coisa? Até hoje, a imprensa trata tudo isso como maluquice, nunca levam a sério. E, na verdade, a imprensa até apoia, fala que essas pessoas são os democratas do mundo. Aí ele traz uma constatação, que acho que Olavo deveria ter batido mais nessa tecla ao longo dos anos. A partir dos anos 60, a esquerda internacional mudou completamente de discurso ideológico, ao praticamente abandonar a ideia da revolução proletária e da ditadura do proletariado, criando no lugar o discurso da proteção às minorias. Ao mesmo tempo, os grandes poderes econômicos de dimensão global, os megas bilionários e megas fortunas, descobriram que esse discurso em favor das minorias era um poderoso instrumento para a dissolução e destruição das soberanias nacionais. E isto criou a presente situação, na qual tem-se as grandes fortunas mundiais fomentando movimentos de esquerda, o que evidentemente cria também uma situação muito ambígua, em que há uma esquerda elitista e uma direita populista. Quem que apoia o Lula? Os bilionários. Quem que apoia a direita? As tia do Zap, que está vendendo almoço para pagar a janta. No entanto, seria um grande erro compreender a estratégia globalista em termos puramente ideológicos. Deixa eu ver se eu play. Puramente ideológicos. As fontes do discurso globalista e multiculturalista são múltiplas e de diferentes origens ideológicas. Ou seja, a antiga ideia de um bloco ideológico monolítico de esquerda já está dissolvida. Esta mudança ideológica veio paralelamente com a mudança estrutural do movimento comunista mundial. Já nos anos 70, um relatório muitíssimo bem feito da Rand Corporation
assinalava a substituição da antiga estrutura hierárquica, antiga linha de comando do movimento comunista, por organização mais flexível que chamavam de redes. Sabe? Tem aí diversos grupos que os apoiam, como é no Brasil. Por isso que as pessoas, o povo comum, né, que começa a entender de política, trata todo mundo como se todo mundo fosse de esquerda. A Globo é de esquerda, a Faria Lima é de esquerda, o Lula é de esquerda, o Centrão é de esquerda, porque o povo consegue entender que, por exemplo, o Lula é diferente do Boulos. Não, o Lula e o Boulos são bem parecidos. Sei lá, Tabata Amaral é mais diferente do Boulos, o Boulos é mais radical. Mas você vê que, cara, mas estão na esquerda. O Ciro Nogueira é diferente do Boulos, mas são iguais. Ciro Nogueira é diferente do Boulos, mas são iguais. Porque você vê que no final do dia tá todo mundo junto. É o establishment brasileiro. Enfim, nos movimentos direitistas, tanto liberais quanto conservadores, é possível ver que ainda existe muita ignorância a respeito do assunto, porque insistem em combater o movimento com o mundo globalista com a mesma linguagem e a mesma retórica do velho anticomunismo. E essa parte me pegou, porque eu falo para vocês, gente, entendam o momento que nós vivemos. Não adianta só falar, lá, o comunismo, sei que, foi de São Paulo, ditadura, sabe, Cuba, Che Guevara, gente, já passou. Você vai usar esse mesmo tipo de argumento hoje, sabe, o jovem de hoje de esquerda, ele tá nem ligando pro Che Guevara. Esquece isso. Entenda o momento atual, entenda o que o Lula realmente está fazendo, o que o Lula defende, quem o apoia, quem são essas pessoas, esses setores, essa agenda. Uma característica bastante disseminada do discurso globalista multicultural é a exploração sistemática de qualquer insatisfação psicológica ou emocional existente, e não apenas da antiga insatisfação econômica dos povos. Destacam-se, aí, evidentemente, as insatisfações de caráter sexual, de gênero, né? Que praticamente acompanha a humanidade desde a origem dos tempos. Lula esqueceu dos pobres e agora, né, é o arco-íris, agenda woke. Aí lá eu falo, né? Isso, no primeiro momento, é um problema, porque o pobre está muito descolado. O pobre é pobre. Só que conforme a sociedade foi enriquecendo ao longo dos anos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, à medida que a sociedade progride e que o capitalismo cria uma riqueza abundante, as insatisfações do tipo emocional e psicológica começaram a se destacar, justamente porque os problemas econômicos fundamentais estavam resolvidos. Quem nunca ouviu falar, é problema de rico. Isso é problema de rico, problema de rico. Como essas insatisfações crescem, sobretudo nas classes médias, nas classes mais altas e nas mais letradas, é evidente que a esquerda internacional, na medida em que assume esta causa como sua, torna-se a representante das classes superiores. Isto quer dizer que houve a inversão da composição sociológica da esquerda e da direita. Este complexo de reivindicações emocionais que, por definição, não tem fim, é um dos elementos fundadores do caos gerado propositado estrategicamente pela chamada Nova Ordem Mundial. É claro que a adesão a esse tipo de discurso teológico necessariamente reduz o nível de inteligência dos seus adeptos. Sim, o petista realmente hoje é meio burrinho. O tipo de militância, seja ela formal, seja informal, que adere a essas ideias é observado sobretudo na classe média alta para cima, entre pessoas que têm algum tipo de formação universitária, mas que não chegam a ser intelectuais. A classe jornalística é um exemplo. Isto quer dizer que nos últimos 20 anos, o jornalismo se tornou quase que inteiramente ficcional, o que torna quase impossível discernir nele entre o que é uma desinformação planejada e o que é uma simples expressão da ignorância e confusão mental da classe jornalística. E esta é a situação que o candidato Bolsonaro vai se defrontar não somente durante a campanha, mas quando for eleito. E foi eleito. Situação similar é evidentemente encontrada pelo próprio presidente Trump. Mas no Brasil há uma fator agravante. Mais de 40 anos atrás, a adoção do método de alfabetização socioconstrutivista gerou uma geração sem fim de analfabetos funcionais. E aí Olavo dizia, né? Este é mais ou menos o panorama psicológico que o Bolsonaro vai encontrar na presidência. Eu afirmo que votarei nele, porque não gosto dele o suficiente, pois se eu gostasse, teria dito para ele ficar em casa e não se candidatar, ou pelo menos torceria pela sua derrota, o que não vou fazer. Era isso que eu tinha que dizer. Porque não estava certo, olha lá. Se eu realmente gostasse dele muito, eu falo, não vá não, Bolsonaro. O que é que o Bolsonaro está sofrendo hoje? Estão tentando matar Bolsonaro. Estão torturando o velho. Mas os problemas do Brasil estão mais ou menos nessa linha desde 2017. O problema do analfabetismo, da burrice, a gente não vai curar do dia para a noite.
Mas se nem dentro da própria direita as pessoas às vezes conseguem compreender algumas coisas, vamos botar como exemplo a disputa da presidência da Câmara, que é uma questão matemática, são 257 votos para se eleger. A direita não tem nem 100 nomes. Aí você vê isso, a importância de compor até as comissões, aí você vê quem foi nas comissões, como a denúncia do Talhaferro repercutiu, do Mike Benz, o que aconteceu. Algumas votações, algumas coisas vão sendo feitas até no presente momento, mas não. Comissões não servem para nada, sabe? É aquele papo de sempre, todo dia, o dia todo, que às vezes a gente não sai do lugar, gente. Precisamos, como pontuou Olavo, um movimento mais organizado. A galera tem que deixar de lacrar e começar a estudar um pouquinho mais. Botar a bunda na cadeira, se esforçar. Não ficar só lavando a alma. Lavar a alma não leva a lugar nenhum, na maior parte do tempo. Pode até pegar aquele eleitor que não acompanha política, mas no frigir dos ovos, no fim do dia, cara, é muito melhor você ter um grupo de pessoas politizadas do que ter uma imensidão de gente que não faz ideia do que está acontecendo. E no primeiro momento que a imprensa aí grita PEC da blindagem, da bandidagem, o povo já fica contra. E fala, e você é de direita, fez isso, foi? É? Você está usando o fundão eleitoral? Todos esses movimentos continuam aí. Eu nunca vi o Zema falar nada sobre isso. Pelo contrário, eu vi o Zema foi lá para Nova York e também aderir à própria agenda da SG. Eu não vejo o Caiado. Tarcísio muito menos. Ratinho Júnior, estamos no mesmo ponto, sabe? Então aqui, ou é Jair Messias Bolsonaro, ou é Eduardo Bolsonaro na cabeça. Aí corta para os Estados Unidos, rapidinho. Grupo de esquerda, apoiado por Soros, por trás da campanha para forçar a paralisação do governo, para não votar basicamente o orçamento para o Estado poder gastar. Aí entra lá uma espécie de shutdown, travou tudo. O que será que os governadores democráticos pensam sobre isso daqui? Capaz de falar que é teoria da conspiração. Tudo teoria da conspiração. Aí você corta pro mundo. Ocorreram eleições na Moldávia. Olha quem se elegeu. Aquela mulher que tá ao lado do filho do Soros. A gringa Brasília fala assim, ó. Viram quem foi eleito na Moldávia? Foi Moldávia, né? Moldava. Acho que é Moldávia mesmo, enfim. A Moldávia é um importante possível vizinho da Ucrânia, o maior alvo da turma dos Soros, Fórum Econômico Mundial, OTAN. É claro, é a Rússia, que não se rende ao imperialismo, mas se mantém a balança do poder no mundo equilibrado. Aí veja só, conhece esse rapaz aqui, Pavel Durov? Ele é o dono do Telegram. Aí ele comenta sobre a questão da Moldávia e fala sobre o Macron. Cerca de um ano atrás, enquanto eu estava preso em Paris, os serviços de inteligência franceses entraram em contato comigo por meio de intermediário, pedindo que eu ajudasse o governo moldavo a censurar certos canais do Telegram antes das eleições presidenciais na Moldávia. Após analisar os canais sinalizados pelas autoridades francesas e moldavas, identificamos alguns que violavam claramente nossas regras e os removemos. O intermediário então me informou que, em troca dessa cooperação, a inteligência francesa diria coisas boas sobre mim ao juiz que havia ordenado minha prisão em agosto do ano passado. Isso era inaceitável em vários níveis. Se a agência de fato abordou o juiz, constituiu uma tentativa de interferir no processo judicial. Se não fez, e apenas alegou ter feito, então estava explorando minha situação jurídica na França para influenciar os acontecimentos políticos no leste europeu, um padrão que também observamos na Romênia. Pouco tempo depois, a equipe do Telegram recebeu uma segunda lista de canais moldavos, considerados problemáticos. Ao contrário da primeira, quase todos esses canais eram legítimos e estavam em total conformidade com nossas regras. A única coisa em comum dessa lista da censura era que expressavam posições políticas desaprovadas pelos governos francês e moldavo. Nós nos recusamos a atender esse pedido. O Telegram está comprometido com a liberdade de expressão e não removerá conteúdo por motivos políticos. Continuarei a denunciar qualquer tentativa de pressionar o Telegram a censurar nossa plataforma.
Isso que o mundo está sofrendo. É interferência direta. Se você não tem uma pessoa que realmente entende o que está acontecendo no mundo, que tem um diagnóstico correto das coisas, como é que você vai consertar o problema? Ciro Nogueira acha que o problema é o Lula. Não sabe nem nomear o sistema que comanda o Brasil. Já não basta não saber nomear o sistema que controla o Brasil, quando olha para essas questões internacionais, acho que é tudo invenção de conspirador, de gente que usa chapéu de alumínio. E aí, gente? Assim, como o Ciro Nogueira diz, a gente tá perdendo tempo, às vezes, discutindo coisas que nem deveriam estar sendo discutidas. Porque, assim, estamos de pessoas que não têm a mínima ideia do que se passa no Brasil e no mundo. Logo, como elas vão conseguir apresentar qualquer tipo de solução? Isso aqui eu comento depois com mais calma, que precisa de pouco mais de explicação. Mas o cenário está posto, o cenário está na mesa. Tá claro que a anistia é constitucional. Vejam as palavras do Gilmar Mendes sobre a quem cabe a competência de colocar a anistia para andar. Se houvesse a mínima de boa vontade por parte do Centrão de alguns setores, assim, a coisa já tinha avançado. Assim, o que a gente tinha que estar discutindo nesse momento é o seguinte, cara, como é que a gente vai fortalecer a eleição de Bolsonaro, a candidatura de Bolsonaro ou a candidatura de Eduardo Bolsonaro? Porque qualquer pessoa que realmente quiser abraçar essa força política deveria, no mínimo, estar mostrando que possui entendimento do mundo, do sistema brasileiro e disposta a abraçar, né, esse ideário nacional, patriota, verdadeiramente a favor dos brasileiros. Porque isso não está acontecendo. Se não tem, isso segue monopolizado pelo Jair, e que agora o Edgar está se colocando na pista, só porque o Jair não está podendo falar. Então, assim, para que a gente tá discutindo isso? Cadê a união? Assim, é se faltando a união da direita. Que união da direita, cara? Ninguém quer união da direita. O que vocês querem só é realmente, sabe, chupinhar aí o capital político de quem trabalhou por anos para construir uma coisa pelo Brasil. E vamos nessa. É inegável que nós já avançamos. Nem tínhamos políticos de direita. Agora já estão falando que não vão sair do partido para criar. E assim, já se tornou algo aceitável no país. No médio, longo prazo, é tudo nosso. O ponto é, vocês querem que seja no longo prazo ou vocês preferem que seja o mais rápido possível? No longo prazo, com certeza é nosso, mas por que não acelerar? Por que não acelerar a vitória? Pra que ficar nessa lenga-lenga sem sair do lugar? Vou mandar o vídeo do Gilmar lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Você baixa lá, manda para as pessoas que vocês conhecem. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.